Ok, no vídeo passado nós aprendemos como utilizar uma action e nesse vídeo agora vamos criar a nossa borda personalizada. Você tem a imagem aqui, né, da Thaís. Vamos então criar uma nova camada. Essa nova camada aqui a gente vai estar utilizando para colocar a borda e tudo. Mas para que a gente não perca essa imagem, também é bom a gente clicar com o botão direito em cima dela e duplicar a camada. Então vai ser Thaís 2. Ok. É nela que a gente vai fazer as alterações. E agora eu vou pegar essa camada aqui de cima. Vou pintar ela de uma cor fácil de estar visualizando aí. Então você pode utilizar o seu balde. E aí eu vou mudar a cor dele, a cor cinza aqui, só para a gente estar visualizando como vai ser feito. Com a camada selecionada, então você pode pintar. Nós já vimos também no vídeo anterior do Molduras no Photoshop parte 1, que aqui vai cobrir a imagem de fundo, porque ele está em cima, certo? Só que nós precisamos também enxergar o que está acontecendo aqui para poder fazer uma borda que não corte a nossa imagem. Então, vamos aqui em Fill ou Opacidade. Vou diminuir aqui para 50% a opacidade. Agora você pode perceber que dá para visualizar a imagem embaixo. Ok. E agora vamos utilizar algumas ferramentas de seleção. Por exemplo, essa ferramenta aqui. Se a gente quiser fazer um recorte no meio de alguma figura, então podemos utilizar Rectangular Marquee Tool. Ele vai fazer então uma seleção em formato de quadrado, no caso aqui. Para que se torne uma borda, basta deletar. Já está selecionado, então vamos deletar o que ela selecionou. No caso aqui foi o meio. Então, deletamos. Vou dar um Ctrl Alt Z melhor. E pronto. A próxima que a gente vai utilizar. Bom, se você não quer fazer nenhuma seleção em modo quadrado ou circular, então você pode utilizar o laço. Você pode inclusive desenhar, mas ele sempre vai estar em linha reta. E ele finaliza quando um ponto se junta ao outro. Da mesma forma, você pode deletar e vai ter uma borda diferenciada. Vou dar um Ctrl D aqui. Bom, já expliquei o retangular, os laços. Agora a gente pode utilizar então o Pen Tool. A ferramenta caneta, ela tem a característica de ligar um ponto ao outro, da mesma forma como o laço poligonal. Então você pode estar fazendo isso, clicando, só que também ela tem uma propriedade que se você clicar, segurar e arrastar, ela abre essa aba aqui, ó. Então você pode fazer formas arredondadas. Cliquei, segurei e arrastei. Então ele não se restringe só a formas retas, retilíneas, mas ele pode também fazer curvas. E se por acaso eu errei, posso dar um Ctrl Alt Z, ele volta. E se eu quiser deletar essa abinha aqui, ó, porque quando você segura o Ctrl, você pode ver que a sua pen ela muda de forma. Então, segurando o Ctrl, você pode movimentar essa abinha aqui, qualquer uma das duas. Se você quiser deletar uma das duas, geralmente a que fica fora, você segura o Alt em cima desse ponto e clica. Ele vai simplesmente deletar. Segurando o Ctrl, você pode movimentar aí qualquer uma das abas agora. Quero movimentar para lá. E aí, para onde está indicando é o que a sua caneta vai formar. Ele forma então um shape. Na verdade, esse shape aqui, ele ainda não é uma seleção. Tem duas formas de você transformá-lo numa seleção. Uma é clicando com o botão direito, ainda com a Pen Tool selecionado, você vai fazer uma seleção, Make a Selection. Ou então,
você pode ainda simplesmente segurar Ctrl e Enter. E ele vai fazer a sua seleção. Caso agora aqui a gente pode estar pegando então o exemplo agora da varinha, a varinha mágica. Essa varinha mágica, ela tem duas vertentes, Quick Selection Tool e Magic Wand. Então vou utilizar um exemplo aqui, no caso essa borboleta, por exemplo. Vou clicar aqui na Quick, vou aumentar o tamanho do meu brush aqui, sei lá, para 100. E agora, quando eu clicar, um clique apenas, ele já identifica o restante da imagem. Uma outra forma é você selecionar a parte de fora também, com a tecla de atalho Ctrl Shift I. Então ele não está selecionando mais a parte de dentro da borboleta, ele seleciona a parte de fora. Vamos voltar lá então para nossa imagem. Vistas todas as nossas ferramentas de seleção, ainda tem o Brush Tool, que no caso aqui são os pincéis. Esses pincéis, eles têm alguns formato arredondado e outros com formato de folha, formato aí de estrela. Eles servem para estar carimbando uma imagem com o formato que eles possuem. Então eu tenho essa folha aqui, eu posso aumentar o tamanho dela e carimbar a imagem aqui que vai dar o formato dela. Então a gente pode estar criando também bordas com os brushes. Eu vou carregar agora os brushes que eu salvei lá no DeviantArt. Load Brushes, e ele vai buscar onde estão salvos os seus brushes. E quando ele aparecer, você já carrega então. Vamos aqui colocar alguns, tipo esse aqui, por exemplo, vou carregar. Então percebe-se agora, quando você retorna, que entraram alguns novos aqui. E eu vou utilizar então esse brush aqui. Vocês podem ver que ele não está do tamanho da tela, está no tamanho de 1850 até 2500, ainda não atende. Mas não tem problema. Vamos criar uma nova camada. Deixar essa aqui invisível. Em cima dessa nova camada, fiz aí a minha moldura. E agora, com Ctrl T, eu posso estar aumentando o tamanho dela. Sem problema. Vou aplicar a transformação. Bom, aqui já virou uma borda. Só que eu posso também utilizar isso como ferramenta de seleção. Como é que eu vou criar uma seleção através disso aqui? Venho aqui na minha camada, coloco em cima desse quadrinho, segurando o Ctrl e clicando em cima, ele seleciona a imagem. Selecionada a imagem, então se eu deletasse, eu deletaria a minha própria imagem. Mas eu vou selecionar o que está fora disso. Então eu quero deletar esse meio aqui. Como eu faria uma seleção que deleta esse meio? Bom, Ctrl, Shift, I. Pronto, está selecionado o interior. Esse interior aqui dele, eu posso transformar numa seleção salva. Vou colocar aqui na borda. Vou salvar. E pronto. Agora eu vou utilizar uma imagem de fundo aqui e vou fazer essa borda para mim. Então, deixar invisível. Eu tenho aqui uma textura. Essa textura foi baixada no Google. Vou arrastar ela e trazer para cá. Nós podemos inclusive incrementar essa textura com alguns brushes que tem aqui mesmo. Você vê nessa setinha aqui, você pode encontrar vários. Vamos tentar esse Special Effects aqui. Aqui
temos alguns. Esse aqui com borboletas, por exemplo. Agora eu vou utilizar a seleção que a gente salvou nele. E vou deletar o interior da imagem. E agora nós podemos inserir os outros elementos nessa imagem. Trazer ela um pouco mais para cá. A flor que já está selecionada. Dá um Ctrl C. E um Ctrl V. A borboleta também. Nós podemos também utilizar aqui a outra borda ainda. Então vou criar aí 4 camadas. Na primeira camada, então, vou utilizar um brush para o canto de cima. Esse aqui tá ótimo. Vou mudar de camada agora. Utilizar agora um para a parte de baixo. Vou aumentar o tamanho dele um pouco mais, de rosa mesmo. Tá pintando aqui. Mudo de camada. Vou escolher um brush diferente. Vai ficar aqui embaixo. E por fim mudo de camada e troco o brush também. Vou colocar um aqui em cima. Essa mudança de camadas e tudo serve para que você possa administrar as suas figuras. Isso é muito importante. A Move Tool, você seleciona aqui, vou selecionar a minha borboleta. Colocar ela aqui em cima. E a camada, vou subir. Quero que ela fique em destaque. A minha flor também. Então, minha borboleta, vou dar um Ctrl T nela. Vou dar uma girada nela aqui. E vou subir ela agora. Vai ficar bem escondidinha. Aplicar a transformação. E agora eu vou fazer a mesma coisa também com a flor. Ctrl T. Vou girar essa flor da forma que eu quero. Vou descer ela até o fundo aqui. Se eu quiser alterar a cor dessa borda ainda, eu seleciono a camada onde está a borda, Ctrl U. Como ela já está preto, então eu não preciso tirar a cor utilizando saturação. Mas eu posso transformar ela numa cor mais clara, indo do preto para o cinza. Modifiquei. E agora você pode também escrever um nome. Ou você vem aqui, cria um texto, ou faz como eu, que já criei numa aba separada, com todos os efeitos aqui. Então esse nome aqui que eu selecionei, eu posso simplesmente segurá-lo e arrastá-lo para imagem. Soltei ele aqui. E está pronta a nossa borda personalizada. Se você gostou do tutorial, então clique em gostar e vote, comente, que aí eu vou estar fazendo alguns outros tutoriais. Um abraço, gente, e muito obrigado.